Será que o anarcocapitalismo é uma utopia mesmo? Mesmo se a gente admitir que, do ponto de vista ético, o anarcocapitalismo é a única forma de organização social legítima, isso não é garantia de nada, posto que tudo depende, em último caso, da decisão das pessoas. Se a maior parte da população optar, seja por medo, seja por insegurança, por permanecer em um mundo em que vigora uma entidade ilegítima como o Estado, não tem muito como você sozinho mudar isso. E se você prestar atenção, vai perceber que a maior parte das pessoas amam serem escravas. Não sei se isso é síndrome de Estocolmo, masoquismo ou alguma outra doença mental qualquer, mas o que mais se vê por aí é o escravo orgulhoso de ser escravo e defendendo seu mestre com unhas e dentes. Já mencionamos em outros vídeos que a tomada de poder pela força por um movimento libertário é pouco provável. A força de um exército coercitivo sempre será muito superior à força de uma milícia voluntária, pela própria natureza da coisa. Exércitos mafiosos empregam técnicas de condicionamento que fazem soldados serem capazes até de autossacrifício em função de uma estratégia militar. Morrer em nome da pátria é uma coisa boa na mente dessas pessoas. Uma milícia voluntária jamais chegaria a esse nível devido à própria natureza do libertarianismo, a preponderância do indivíduo sobre o coletivo. Da mesma forma, entrar para a máfia como um político com o objetivo de diminuir o tamanho da máfia é totalmente impraticável. A máfia tem um interesse próprio em sua manutenção e em crescer. Um presidente que assumisse o cargo e decretasse o fim do Estado evidentemente teria esse decreto descartado pelo STF, pelo Congresso e por aí vai. Fizeram isso com um simples decreto de armas, não iriam fazer isso com o estabelecimento do libertarianismo? Bom, vocês sabem a minha posição sobre isso. Eu acredito que sim, o anarcocapitalismo vai acontecer, mas vai acontecer pela economia. A diminuição do custo de transação gerada pela informação barata e acessível vai tornar inviável grandes estruturas hierárquicas de poder e dará força a estruturas descentralizadas colaborativas. Isso tornará impossível o governo tributar pessoas da forma como faz hoje. Não é que vai ser totalmente inviabilizado, mas vai restar perto de 1 ou 2% da capacidade de tributação atual. Então, inevitavelmente, mesmo que todas as pessoas queiram continuar no estadistão, mesmo que os escravos amem seus mestres e adorem ser chicoteados, só conseguirão isso se doarem dinheiro voluntariamente para o Estado. O Estado não terá mais capacidade de extorquir obrigatoriamente essas pessoas. Mas há um ponto importante que poucas vezes é considerado. Mesmo sem esperar a queda do Estado, com a tecnologia que temos hoje, nós já estamos no ancapistão. Você, bovino gadoso, que paga seus impostos, só paga porque quer. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Você já vive no ancapistão, sabia? O motivo pelo qual o ancapistão jamais seria uma utopia é lógico. Ele não depende de que alguma coisa seja feita. Ele significa a ausência de coisas que existem hoje, não a criação de novas coisas ou alteração de coisas existentes. Algumas pessoas, principalmente o pessoal da direita, costumam falar que anarcocapitalismo é tão utópico quanto o comunismo. Vocês têm esse mesmo papo de que é algo inevitável, mas nunca aconteceu, é impossível, Ignoram essas pessoas uma diferença lógica gritante. A teoria comunista do Marx previa que aconteceria uma revolução proletária, que a mais-valia faria os capitalistas aumentarem mais e mais o valor acumulado até o ponto de ruptura que seria inevitável e levaria ao comunismo. Eles achavam que isso era inevitável, mas precisaria acontecer a revolução proletária para que a sociedade caminhasse para o comunismo. Explicamos essa história em detalhes no vídeo Mais-Valia Existe? Ou seja, comunismo requer que algo aconteça para que o comunismo seja implementado. A teoria libertária, por outro lado, não requer nada para existir. É um direito natural que surge naturalmente com a convivência das pessoas. Não se requer confronto, mudança, nem nada. Anarcocapitalismo significa menos coisa, não mais coisas, nem coisas diferentes. Lembre-se, não buscamos nem ao menos uma sociedade melhor, apenas uma sociedade ética e legítima. Eu tenho a convicção de
que também seria uma sociedade melhor, na grande maioria dos aspectos, mas essa é uma visão particular, utilitária minha. Não há nada na ética libertária que diga que ela seria melhor ou pior do que a sociedade atual, apenas que ela seria ética e legítima. Então, é razoável imaginar que o ancapistão não será perfeito. Embora pessoas possam viver apenas com base em leis jusnaturais, na ética libertária e em contratos voluntários, lógico que podem surgir máfias que tentarão angariar e pastorear o gado, aquelas pessoas que gostam de obedecer a alguém. Lógico, sempre haverá o risco do crescimento de máfias e outras entidades mafiosas de diversos tipos que tentarão impingir juspositivismo, leis positivadas para controlar e transformar você. Então, se no ancapistão haveriam máfias tentando vender segurança para você, com seu conjunto de regras aleatórias e com o uso de violência, em troca de uma taxa da proteção da máfia. Exatamente qual seria a diferença disso para o que vivemos hoje? De fato, é muito fácil entender que já vivemos no ancapistão. Lógico, existe uma máfia muito forte ainda que domina os mecanismos legais formais de solução de conflitos, domina principalmente a mídia tradicional e a educação escolar básica, e dessa forma se vende como uma solução legítima para a organização social, e muita gente acredita nisso. É uma máfia poderosa ainda porque, lógico, não foi minada totalmente ainda pela informação barata e descentralizada. Mas não é nada além disso. Qualquer besteira escrita por esses burocratas nos papeizinhos deles lá é só um rabisco num guardanapo. Você não precisa nem deve obedecer a esses rabiscos. Obedeça apenas à lei jusnatural. Sim, lógico, matar pessoas inocentes é errado. Não precisa de um rabisco em um guardanapo feito por um burocrata parasita para você saber disso. Todos os rabiscos que não encontram amparo na ética libertária devem ser desobedecidos. Lembre-se, desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa, tudo que você fizer é válido na ética libertária. Então, por exemplo, você sabe que pagar imposto é errado. Você sabe até que é algo ruim, porque dá mais poder à máfia estatal. Mas você pode decidir pagar isso porque julga que a dor de cabeça de brigar com essa turma não compensa. Lembre-se, eles só têm mais algumas décadas de vida, mas esperar algumas décadas pode ser um tempo grande. Eventualmente pode valer a pena pagar essa taxa de proteção. Isso vale tanto quando a gente fala da máfia governamental, quanto do PCC, do Comando Vermelho, de qualquer máfia que te atormente hoje. Você não está legitimando o Estado fazendo isso, nem legitimando o PCC ou o Comando Vermelho, porque nada legitima essas pessoas, nada legitima a máfia. Tudo que essas pessoas falam é besteira, ilegítima e antiética. Mas, ainda assim, esses caras estão armados, é seu direito não querer brigar diretamente com eles. Mesmo sem uma máfia estatal, sempre haverá situações em que é melhor deixar de ganhar dinheiro ou até perder algum dinheiro para manter a sua paz. Quando se trata do valor monetário, não há valores absolutos nas coisas. Tudo é uma escolha entre o que é mais valioso para você naquele momento. Pode perfeitamente ser melhor para você ceder a uma extorsão de uma máfia quando isso for realmente conveniente. O que é importante é a sua intenção, é o seu estado mental. Você não está aceitando a máfia, você não acha que aquela lei idiota tenha qualquer valor, você sabe que aquilo não é uma decisão da sociedade, é simplesmente um comando de um parasita mafioso que usa essa desculpa para convencer algumas pessoas. Você sabe que aquele capanga que está te cobrando é só um mafioso parasita violento que não tem um pingo de legitimidade para fazer o que está fazendo. Você tem consciência que está pagando ao mafioso para ele não quebrar suas pernas. A vida é dura, nenhum de nós aqui é criança, às vezes é preciso engolir alguns sapos. Se os caras escreverem uma lei que você concorda e você quer seguir essa lei, ótimo, siga a lei. Mas lembre-se, a legitimidade disso vem da sua concordância com a lei, não do fato do parasita ter rabiscado alguma coisa num papel. O parasita é só isso, um mafioso fracassado que não consegue convencer pessoas por argumentos e no final das contas recorre à ameaça de violência para fazer as pessoas obedecerem a ele. Ignore sempre que possível. Obedeça se achar justo. Jamais exija que outros obedeçam meramente por ser um rabisco de papel. Se os outros não quiserem obedecer tal lei aleatória parida por mafiosos, mas você acha tal lei justa, você pode convencer tais pessoas a aceitar.
Você pode fornecer incentivos para essas pessoas aceitarem, mas jamais use violência ou ameaça de violência para isso. Lembre-se que o que distingue um libertário é que ele não usa violência ou coação contra pessoas inocentes. Lógico, a coisa muda de figura se a pessoa está ferindo o PNA. Ah, mas se eu não acredito no Estado, como que eu vou usar a rua? A rua é pública, é do Estado. Eu não sou dono da rua, eu vou ficar preso em casa de agora em diante. De forma alguma, você tem direito de uso da rua pelo direito de passagem. Já explicamos o direito de passagem no vídeo Quem vai construir as estradas. Trata-se de um direito jusnatural tão claro que ocorre em todos os ordenamentos jurídicos no mundo. Quando todos os juspositivistas se cagam e se sentem obrigados a registrar uma mesma lei, é porque isso provavelmente é uma lei jusnatural. Então é seu direito sim usar a rua pública sempre que quiser. Lógico, quando a rua tiver uma propriedade definida jusnaturalmente, outra pessoa for dona daquela rua, você pode ser obrigado a pagar uma taxa para usá-la. Mas não há propriedade definida por papelzinho rabiscado, não existe isso. Muito menos pelo Estado. Se ninguém está atualmente em propriedade da rua em frente à sua casa, simplesmente use-a. Ah, mas eu não acredito no Estado, como é que eu vou usar dinheiro? O dinheiro é emitido pelo Estado. Sim, a chamada moeda fiduciária, ou seja, a moeda garantida pelo governo, real, dólar, essas coisas, há muito tempo não possuem mais lastro em ouro ou em qualquer outra forma de lastro. Ou seja, há muito tempo que é só um papelzinho colorido lastreado na honestidade do político. Porque a qualquer momento o político pode resolver desvalorizar a moeda e você simplesmente foi roubado sem poder fazer nada. Na verdade, eles fazem isso continuamente com a inflação. É uma das formas que eles usam para te roubar. Então, eu, você, qualquer outro libertário tem interesse em se livrar o mais rápido possível desse lixo que é dinheiro estatal. Sempre que possível, eu pessoalmente busco manter valores em coisas mais estáveis, em moedas criptográficas. Mas no final das contas, como a maior parte das pessoas, no momento em que esse vídeo é feito, em 2019, ainda prefere papelzinho colorido do governo, não me resta alternativa que não seja usar isso. Entendo que toda transação requer um acordo de ambas as partes, e se a outra parte requer uma moeda específica, use-a. Veja, se a outra pessoa quer o dinheiro do Estado, você entende que ela está assumindo o custo dos impostos que o governo, em tese, cobra para que usem o papelzinho dele. Portanto, não há qualquer problema ético em usar, quando necessário, dinheiro estatal. De qualquer forma, recomendo usar o mínimo possível, mesmo que esse mínimo, hoje em dia, ainda seja uma grande quantidade. Prevejo que cada dia vai ficar mais fácil trabalhar, ganhar, comprar, vender, enfim, girar a economia apenas com criptomoedas, sem ter que recorrer em nenhum ponto a moeda estatal. Mas isso ainda é uma visão de futuro, é algo que tende a acontecer, mas não é requisito para o Ancapistão de forma alguma. Cabe um ponto importante aqui, você deve declarar suas moedas no imposto de renda? Lembre-se, o Estado requer que você declare ganho de capital em reais, mas se você não converte suas criptomoedas em reais em ponto nenhum, você não teve ganho em reais algum. Se você converteu aquele valor para reais apenas pela requisição da outra parte na transação, a outra parte que declare lá, se ela acredita no governo, e pague os impostos para o dono da moeda lá. Você não tem nada a ver com isso. Lógico, você não tem relação jurídica com o governo, então não há qualquer motivo para cobrar impostos de você. Porém, o governo tem uma força grande ainda. Você pode se sentir compelido a pagar imposto para não ser sequestrado. Ok, se você se sente assim, faça isso. Você deve evitar sempre que possível, mas se não for possível, melhor preservar sua liberdade e seus bens. Outras vezes, se você trabalha CLT, por exemplo, pode ser que a empresa recolha imposto na fonte, e você é obrigado a declarar imposto de renda para receber restituição. Nesse caso, novamente, você está apenas buscando uma forma de reaver, pelo menos em parte, o que te foi roubado. O mesmo vale para outros impostos, ICMS, PTU, ISS, todos são ilegítimos, uma vez que você não tem relação jurídica com o Estado, mas eventualmente você pode preferir pagar isso para não ter dor de cabeça com a máfia, com a violência desses capangas mafiosos.
mafiosos. Isso significa que você vive no estadistão? Não, estamos no ancapistão. Nenhuma dessas besteiras escritas pelos mafiosos parasitas tem qualquer relevância. Mas você é um cara pacífico, tem mais o que fazer da sua vida que não é brigar com um mafioso, deixa pra lá. Chato ainda ver essas máfias chatinhas no ancapistão, mas é questão de tempo. A informação descentralizada vai fornecer cada vez mais opções para você evitar os ataques da máfia, o que vai, por sua vez, enfraquecê-la. É um ciclo virtuoso. Cada vez que mais gente consegue se virar sem ter que ceder à coação mafiosa, mais gente vive sem precisar pagar impostos, mais a máfia tem sua capacidade de gerar recursos por si só reduzida. Antes, quando a máfia enfrentava esse problema, a máfia desvalorizava o dinheiro e dessa forma recuperava isso pelo roubo das outras pessoas. Mas agora ela não tem mais como fazer isso, porque ela não controla as moedas virtuais, não controla o Bitcoin. Por enquanto, isso não é um problema para eles, porque muito poucas pessoas se deram conta disso. O grosso da população ainda usa o dinheiro da máfia por mera inércia cultural. Mas isso tende a mudar, e cada vez que uma pessoa a mais passa a usar moedas virtuais, o Estado tem um pouquinho menos de poder, e com isso ele consegue forçar menos um pouco as pessoas a usarem a moeda dele. Inevitavelmente a moeda estatal vai deixar de ter valor. Ah, mas se eu estou no ancapistão, então eu não posso usar os hospitais públicos, universidades públicas, tribunais públicos, né? Eu não estou pagando imposto, então eu não posso usar essas coisas. Por que não? Pelo contrário, há dois motivos pelos quais você não apenas deve usar, como deve usar muito. Primeiro, que aumentar o gasto do Estado dentro da ética libertária é uma arma libertária. Você deve usar ao máximo, gastar o máximo desses serviços grátis providos pela máfia, justamente para enfraquecer o Estado pela ponta do gasto. Vá à UPA consultar todo dia por qualquer coisa. Ah, tô me sentindo meio mal hoje. Se você não tiver nada melhor para fazer, vá lá de qualquer forma. Entre com ações judiciais no juizado especial todo dia, contra as coisas mais absurdas. Ah, aquele poste ali na rua tá tombando, eu quero indenização porque tô com medo dele tombar totalmente. Ok, você vai perder, mas no JEC não custa nada mesmo para você. Ao contrário, quanto mais você sangrar o gasto do Estado dentro da ética libertária, melhor. Por exemplo, eu não aconselho você a quebrar coisas na universidade, porque isso fere a ética. Mas usar os serviços sempre que precisar e quando não precisar também é ótimo, é uma atitude libertária. Quanto mais o governo tiver gastos, melhor para o libertarianismo, porque isso inclui uma nova pressão sobre o governo. Se você tem a oportunidade de usar o Estado de forma ética, mesmo que desnecessária, fazendo o Estado gastar mais dinheiro, excelente, faça isso. Outro motivo é que a culpa do médico privado, da universidade privada e da justiça privada serem caros é justamente os impostos que o governo cobra dessas empresas. Então você está plenamente justificado em usar todas essas coisas pelo estopel e pela violência restitutiva do PNA. E não, você não está explorando os pagadores de impostos também por dois motivos. Primeiro, porque eles são extorquidos de qualquer forma, quer você use o serviço, quer não os use. Segundo, porque eles são culpados de não se esforçarem o suficiente para evitar a máfia. Quer pagar imposto? Bem feito. Ah, sim, e você tem identidade e passaporte emitido pelo Estado. Sim, fui obrigado a isso com violência. É muito difícil viajar sem um passaporte. As máfias todas do mundo todo têm um acordo entre elas e seria preciso um nível altíssimo de violência para fazer valer a ética libertária e entrar nesses países sem passaporte. Então, como eu sou um sujeito inteligente e prefiro guardar a minha força para brigar contra o Estado na hora certa, prefiro deixar eles acharem que tem o meu registro de identidade. Sim, porque o fato deles terem o meu nome e alguns dados biométricos meus não significam que eles realmente conheçam a minha identidade. Não vou incluir mais exemplos aqui, poderia ir longe. Ah, eu posso votar ou não? Não interessa, eu já falei sobre isso em outro vídeo, você vota se quiser, não vota se não quiser. O ponto é, sempre que eu posso evitar dar dinheiro para a máfia, eu evito. Sempre que eu posso usar mais as coisas que a máfia gera, eu uso. Algumas vezes pode não ser possível. Isso significa que eu reconheço que a Constituição é válida, que vivemos em uma democracia, que o país é uma pátria. Não, não existe país, não existe pátria, não existe democracia. Já vivemos no ancapistão. Infelizmente, ainda existem algumas máfias por aí que tentam parasitar as pessoas. Tem várias máfias, na verdade, não é só a máfia estatal, tem a máfia municipal, a máfia federal, a máfia sindicalista, a máfia do Detran, a máfia do PCC, a máfia do Comando Vermelho. Tem um monte de máfia por aí ainda porque a informação
descentralizada ainda está iniciando a mudança. Todas essas máfias perderão poder com o tempo. Mas não tenham ilusões. Mesmo quando todas essas máfias forem reduzidas a uma sombra do que são hoje, elas ainda tentarão parasitar as pessoas. O Ancapistão sempre terá uma máfia ou outra atazanando a vida das pessoas que vivem lá. A ideia é brigar com ela com o uso da arma mais efetiva, a informação. Hoje ainda temos máfias muito fortes devido à inércia cultural, mas isso tende a mudar. Essas máfias tendem a perder força. Ainda vai haver um Estado daqui a 30 anos? Vai haver uma coisa chamada Estado brasileiro, mas não vai ter o poder coercitivo que ele tem hoje, não vai ter a força que tem hoje. Nenhuma máfia consegue se manter e parasitar pessoas exclusivamente pela violência. Se fosse preciso isso, seria economicamente inviável. Não tem como colocar um guarda do lado de cada pessoa para garantir que ela não vai fazer nada contra as regras lá do guardanapo sujo. E mesmo se fosse possível, seria mais barato você subornar o seu guarda. Então é inviável. Impor leis pela violência é caro demais. As máfias estatais só conseguem parasitar os povos porque usam de convencimento e ameaça de violência. Não é a violência que resolve, é ameaçar a violência, mas principalmente o convencimento. A máfia se garante na capacidade de te convencer que não vivemos no Ancapistão, que a máfia é legítima, que as outras máfias são ilegítimas. A milícia do Rio das Pedras faz exatamente a mesma coisa que o governo Bolsonaro, mas segundo o governo Bolsonaro, ela não é legítima. PCC, Comando Vermelho, a mesma coisa. O problema é que isso é só convencimento. Democracia, país, Estado, governo, só existem se você está convencido de que isso é legítimo. Veja, anarcocapitalismo não requer uma revolução do proletariado, não requer uma revolução dos libertários, não requer revolta aberta alguma, não requer armas e sangue, não requer nada na verdade. Apenas que você veja o mundo como ele realmente é. Pare de prestar atenção no que esse bando de parasitas acha que você deveria fazer. Eles não têm direito de ditar para você o que é certo e o que é errado. No final das contas, o Ancapistão é uma forma de ver o mundo, e de fato, uma forma honesta e pé no chão de ver o mundo. Não há justificativa filosófica, legal ou natural para o Estado, e mesmo que houvesse, seria ilógica porque não contempla as outras máfias que são iguaizinhas a ela e que já existem por aí. No final das contas, já vivemos no Ancapistão. Nunca vivemos em nenhum outro tipo de regime ou organização social diferente deste. Ao longo da história da humanidade, houveram diversos tipos de máfias e esquemas de pirâmide tentando convencer as pessoas a dar dinheiro, seguir as regras e acreditar nelas. Mas você só acredita se quiser. De fato, Estado democrático de direito é que é uma utopia. Se você parar para pensar, o pessoal que acredita nessa coisa realmente precisa fazer um bocado de força para achar que aquela cambada de parasita no Congresso vota de acordo com o interesse dele. Que povo idiota. Eles sim querem uma utopia. Querem que deputado seja honesto. Quem sabe um dia acordam e vejam a realidade nua e crua. Nós já vivemos no Ancapistão. Vivendo no Ancapistão é tarefa de todos combater as máfias. E para você que já está acordado, que bom te ver aqui no Ancapistão. Seja bem-vindo. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.